Então, saiba que essa consciência de todos os apegados é uma consciência baixa e absolutamente limitada e temporal. Embora não pensem dessa maneira. Todo mundo, pelo menos as pessoas honestas, trabalhadoras, isso e aquilo, responsáveis, acham que têm uma consciência boa, uma consciência elevada. Mas, na verdade, não tem nenhuma consciência elevada. São todas absolutamente limitada e temporal, pois é a consciência cujo centro nervoso é o ego inexistente, e seus conhecimentos intelectuais e as experiências do mundo factual, as emoções dualistas do gosto ou não gosto, pode ou não pode, as emoções do feliz e infeliz, triste, eufórico, etc. Tanto é que as pessoas sempre estão preocupadas, têm uma consciência preocupada, uma consciência pesada, uma consciência de, sei lá, de arrependimento, porque é tudo limitado e temporal. E não se consegue evoluir, não se consegue evoluir esse tipo de consciência para o nível supremo e divino. Nunca, nunca. Né? Embora muitos falem em evolução da consciência, o que é absolutamente errado. Não tem a menor chance e isso nunca vai ocorrer, essa evolução da consciência. E é impossível a consciência material, emocional, intelectual se evoluir para o nível divino. Porque esse tipo de consciência não se evolui para o mundo do Criador. A sua consciência de apegado, materialista, física, com todas essas emoções, isso e aquilo, nunca jamais vai evoluir para o mundo do Criador. Mesmo porque esse tipo de consciência é totalmente inferior e encapsulado a esse mundo material criado e jamais irá transcender ao mundo do Criador, ao qual todos, como alma, pertencemos. Então, esse tipo de consciência dos apegados é uma consciência dualista e absolutamente mutante nos limites das dualidades. Isto é, o que pode ocorrer é meramente mudar de uma pessoa que é, sei lá, corrupta, traficante, assassino, para uma pessoa trabalhadora, honesta, etc. Né? Isso é o máximo dessa consciência, né? De uma pessoa, mas continua apegado, dualista, etc. Nunca vai sair daí, nunca vai ter se evoluir para uma consciência superior, mesmo porque a matéria nunca vai entrar no mundo de Deus, um mundo espiritual. Por isso que a nossa alma já é feita à imagem e semelhança de Deus. Isso é, já vem dotada com a consciência, superconsciência divina e a sua existência eterna. Então, não há a menor possibilidade. Então, para nós entrarmos nesse mundo dessa consciência divina e existência divina, só há uma única forma: silenciando, neutralizando a sua mente. E aí fazer com que a alma, já feita a imagem e semelhança de Deus, passar a se manifestar. Pronto, aí você sim vai entrar no mundo da superconsciência divina. Mas nunca essa consciência apegada, mesquinha, materialista, temporal, vai subir para o nível superior, divino. Mesmo porque não se alcança essa superconsciência divina, idêntica de Deus, pelos esforços intelectuais, pelos esforços religiosos ou emocionais dualistas, pois todos já somos possuidores dessa consciência, só que, infelizmente, ainda não desperta, não manifesta.
Na verdade, são dois mundos absolutamente diferentes. Um tem essa consciência e existência eterna, e o outro tem essa consciência e existência material, limitada e temporal. Portanto, basta a pura e simples prática da contemplação sincera e a alma se manifestará divinamente, despertando essa superconsciência com todos os poderes idênticos ao Criador. É claro, é só um parênteses aqui, quem consegue fazer com que a mente silencie e a alma passe a se manifestar, vai ter todos os poderes, porque é feito idêntico ao Criador. Mas, enquanto está dentro desse corpo, residindo nesse corpo temporal, existem sim restrições quanto a esses poderes divinos. Então, não é total como de Deus. Total como de Deus quando nós perdermos sairmos desse corpo temporal. Aí sim. Aliás, para a manifestação dessa suprema consciência, simplesmente basta silenciar as dualidades. Porque essa superconsciência de Deus só se manifesta no mundo espiritual absoluto e puro. Então você vai ter que criar essa pureza dentro da sua mente para que ela passe a se manifestar. Por isso, se esforce em praticar a neutralidade mental, para eliminar o ego dualista e despertar a alma divina. Ademais, não tenha medo de livrar dessa velha, mutante, limitada e falsa consciência, essa consciência baixa gerada pelo inexistente ego. Isto é, criado pelo falso você. Os apegados, acredite ou não, têm medo. Os apegados têm o maior medo de eliminar esse falso ego e essa falsa consciência. Por quê? Para eliminar essa falsa consciência, a pessoa fica com a falsa sensação de estar passando um apagador em sua vida, em toda a sua vida. Então, dá a sensação de que você vai perder todas as, entre aspas, emoções, todas as recordações, todos os bons momentos. Você vai perder absolutamente, você vai passar um verdadeiro apagador na sua mente e nessa consciência, isto é, em sua vida. Você vai passar um apagador em sua vida. Essa é a sensação quando a gente tenta calar o ego. E calar e neutralizar o ego vai dar essa sensação de que você está perdendo essa consciência de vivência até hoje. Você lutou por tudo isso e você vai ter que passar um apagador em tudo isso. É por isso que as pessoas ficam com medo de se desapegar, que, na verdade, foi uma luta falsa e em vão. Absolutamente em vão. Não tenha medo de praticar a neutralidade. Por quê? Foi uma luta falsa e em vão. E você, na verdade, nunca lutou nada pela sua vida, pois só lutou pelos quereres do inexistente ego. Por isso, não tema praticar a neutralidade mental, pois a sua vida é a que pertence ao reino de Deus e não ao reino do mundo criado. Agora, lutar pelo silêncio mental é realmente lutar pela vida espiritual idêntica ao Criador. Então, lute para calar o ego, e não para correr atrás dos quereres do ego. Lute para que essa consciência dualista passe pelo colapso
passe tem que colapsar, destruir essa consciência dualista. Lute para que essas sensações dualistas fiquem longe, como os pesadelos ficam longe com o tempo e acabam desaparecendo da mente. O dia que você tem um pesadelo à noite, às vezes fica até de manhã com aquele medo ou aquela sensação. Ai, nossa, e se acontecer aquele terror que eu tive um pesadelo, algo muito ruim. E se acontecer? Você fica com medo até dessas coisas. Então, perceba como nos pesadelos, que são sensações dos medos, que parecem reais. As pessoas, quando têm pesadelo, parece real, mas logo os medos desaparecem. Da mesma forma, não tenha medo de nada nessa vida. Por quê? Todos esses medos, estresses, preocupações são como o medo do pesadelo, que não são reais, e logo essas sensações passam. Você deve recordar de alguma situação bem ruim que você passou. Digamos que há 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, um ano, você tenha passado por uma experiência de sofrimento. Mas, com o tempo, você esquece. Ou vai se lembrar de alguma coisa, mas aquilo não vai mais te afetar. Então, portanto, nunca seja enganado. Nunca fique acuado, estremecido e manipulado pelos medos e estresses da vida mental apegada inexistente. Tudo é falsidade. Ter medo é o pior de todos os males da vida. Ter medo é o pior de todos os males da vida. É a força, entre aspas, é a força negativa que todas as pessoas erradas usam uns contra os outros. Até os pais usam da força negativa do medo contra os seus próprios filhos. Fica ameaçando, se você não fizer isso, eu vou te dar um castigo. Se você não fizer isso, se você não estudar, não sei o quê, você não vai viajar, você não vai ganhar um presente, sei lá o quê. Isso é o quê? É a força negativa do medo, das coisas erradas contra os outros. E o pior, você faz isso porque você tem medo que o seu filho não passe, que ele desvie, que vá para o mau caminho, que não se torne um doutor. Você ameaça os outros com medo, quando, na verdade, o medo é seu. E as pessoas acham, principalmente os pais, acham que estão encaminhando direitinho os seus filhos, quando estão desvirtuando a si próprio e desvirtuando os próprios filhos. É uma loucura total. É que nem o ladrão. O ladrão, quando vai te assaltar, o que ele faz? O que ele te faz? Ele te coloca medo, não é isso? É a mesma coisa. Você tem o nome de pai, o outro tem nome de ladrão, mas o que eles fazem é a mesma coisa, usam do medo. Na vez de usarem do puro amor, da pura paciência, da pura neutralidade mental. Não. Por isso que esse medo é o pior de todos os males da vida. Usa contra si, contra os outros, e cria dentro de si esses próprios medos. Então, acham que estão fazendo o bem quando estão fazendo o mal. E quando está fazendo o mal, a pessoa sabe que está usando do medo contra os outros. Aliás, não pode falar aqui, né? Está gravando. E para os que ainda sentem medo na vida,
Há sim uma forma simples e extremamente eficaz para a verdadeira segurança em todos os níveis, em todos os aspectos da vida. Como que eu obtenho essa verdadeira segurança no nível mental, material, espiritual, em todos, de relacionamento familiar, profissional? Você tem segurança absoluta e nunca mais vai ter medo na sua vida. E qual essa fórmula? Essa fórmula é muito simples, a gente já vem falando e vem falando isso há 20, 30 anos. Observe somente, contemple somente, neutralize a sua mente, silencie a sua mente, só isso. Sabe por quê? É, quando você neutraliza a sua mente, você não tem mais as dualidades. E se não tem a dualidade, não existe a euforia, não existe o medo, não existe a alegria factual temporal exterior, não existe a tristeza factual temporal exterior. Então, nada desse mundo te afeta, nada, absolutamente nada. E depois, quando você neutraliza a sua mente, você vai começar a ter a experiência divina. Aí sim, nunca nada desse mundo vai te abalar de forma nenhuma. Muito pelo contrário, você vai saber por que tantas coisas ocorrem na vida. Qual o motivo? O motivo é sempre divino. Então, não existe um porto seguro maior e melhor do que você ter uma mente absolutamente neutra. Não existe um porto seguro maior. Pratique e prove para você mesmo essa verdade, pois sem as dualidades mentais não existe nenhuma ação, reação, fato, circunstância que possa te abalar. Só você pode provar isso para você mesmo. Então, não tem como alguém provar isso. Você que tem que praticar e neutralizar, contemplar. E aí você vai descobrir que você nunca sofreu na sua vida e que todas as alegrias, aquelas falsas sensações, aquela falsa consciência, que você se agarra tanto, pelos momentos de alegria do passado, disso, daquilo, pelas lembranças, isso nunca existiu e nunca vai existir. Para quem já assumiu essa consciência divina, absoluta, pura, eterna. Então, diga-me com sinceridade. Você pode ser religioso, embora sempre ore para Jesus, para Buda, para Deus, você realmente não se sente conectado com eles. Se é apegado, você pode rezar, saber os ensinamentos de Jesus, Buda e outros, e de Deus, mas realmente não se sente conectado com eles. Você realmente não sente as manifestações diretas de Jesus, Buda ou de Deus em suas vidas. Não sente a manifestação. Não sente nem a manifestação, não sabe nem que você é a própria alma. Todo apegado que se identifica como eu ego nunca jamais vai se identificar como eu alma. Por isso que não existe nenhuma conexão enquanto se é apegado. As pessoas apegadas apenas se convencem unilateralmente que houve uma manifestação factual circunstancial de Deus em suas vidas. Nossa, eu sofri um acidente, quase morri, foi a graça de Deus, a proteção de Deus, isso e aquilo. Mas não existe nenhuma conexão direta. Pode até ser, mas você não tem nenhuma conexão direta com a própria alma e com Deus. Então, é um mero convencimento unilateral. Você que acha, pode até ser, mas é você que está achando que isso ocorreu. Deus não se manifesta
numa mente suja e sem nenhuma higiene, tá certo? E repleta de traições. Como Deus vai proteger uma mente suja, sem higiene e repleta de traições? Sim, pois todas as manifestações dualistas são traições à sua própria natureza, feita à imagem e semelhança de Deus. Você não é apegado, você não é medroso, você não é egoísta, materialista, você não é estressado, você não sei lá, convencido. Você não é nada disso. Você é puro amor desapegado que nunca para de fluir. Isso é o que você é. Pura existência eterna, pura sabedoria. Isso que você é. Então, toda atitude oposta a essa sua natureza é sim traição à sua própria alma e a traição para Deus. Mas se convence que não é traidor e que está ligado. É muita hipocrisia. Pense, os dualistas apegados, egoístas e materialistas estão 100%. Se ele é apegado, estão 100% ligados, literalmente, a sua mente dualista e fica lá tagarelando seus desejos e as suas aversões na própria mente. Quantas todo apegado é assim, toda hora, todo instante. Nossa, se eu conseguir isso, nossa, por que isso está acontecendo? Nossa, eu vou evitar isso, vou fazer assim. Meu, você só fica tagarelando, só tagarelando com você mesmo, com as dualidades. Eu gosto da cena, não gosto daquilo, não sei o quê. Não pode ser assim, tem que ser. Meu, para de ficar tagarelando. Sabe quem fica tagarelando e fica falando sozinho? Você pode até nem expressar, mas é só um louco, só um doido, que fica falando com você mesmo sem parar. Você já viu? Sabe, os doidinhos ficam falando na rua, gritando lá. É a mesma coisa. Você fica tagarelando os seus desejos, suas aversões consigo mesmo, na sua própria mente. Isto é, estão 100% das vezes se expressando e falando consigo, com o você ego, e com o mundo exterior. Aquele cara lá não sei o quê, isso e aquilo. Aí está acontecendo isso. Meu, para de ficar tagarelando, tá certo? Fica neutro, neutralize a mente. Então, diga-me, quando podem deixar Deus e a alma se manifestar se você nunca para de tagarelar com a sua própria mente? Nunca, né? Não é por menos que, além de desconectado com o você alma, você está desconectado com Deus. Embora Deus seja onipresente e a sua alma também seja onipresente. Portanto, pratique a contemplação, a neutralidade mental para poder limpá-la e higienizá-la dos lixos do ego. Tem que fazer isso, senão esse lixo do ego só vai se acumular cada vez mais e a ignorância só vai aumentar cada vez mais. É isso aí, pessoal. Boas práticas da contemplação aí para todos. Arigatou.